Gostou dos hinos que acabamos de cantar? Chuvas de bênçãos, hinos maravilhosos do nosso cenário, hinos que nos colocam mais perto de Deus. Quero desejar a todos vocês que estão aqui conectados comigo, vocês são bem-vindos a mais um culto desta semana de ênfase espiritual, semana de mordomia cristã. E agora chegou o momento mais importante, o momento de ouvirmos a Deus, o momento de conhecermos a mensagem dele, porque a mensagem do Senhor vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na minha vida. Quero convidar você a orar neste momento, pedindo que Deus nos ilumine. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, querido Pai, louvado seja o Senhor. Como foi bom cantar estes hinos. Eles são como oração que chegam até o teu trono. Estamos mais uma vez te invocando aqui agora para agradecer ao Senhor. Agradecer porque o Senhor é o Criador, o Senhor é o nosso Pai Celestial, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor cuida de nós em todos os sentidos. E o Senhor confia responsabilidades para cada um de nós. E o Senhor está aqui nesta semana nos instruindo a sermos bons mordomos, bons administradores do tempo que o Senhor nos dá, dos recursos, dos talentos, dos dons, da saúde e de tudo mais que o Senhor faz chegar até nós. O Senhor quer que aprendamos a como administrar isso de uma forma fiel, que honre ao Senhor, assim como nós estamos estudando através do exemplo de todos esses personagens que vamos estar aqui durante essa semana abordando. Pai querido, te pedimos agora que a tua palavra vai ser aberta, nós te pedimos que o teu Santo Espírito abra a nossa mente, nos torne capazes de compreender a tua mensagem, capazes de compreender e aplicá-la no nosso estilo de vida, para que possamos viver verdadeiramente esses princípios, essa verdade, esses valores da mordomia cristã. Senhor, mas também aqui tem teus filhos, com pedidos, com necessidades, que o Senhor muito bem conhece, que o Senhor manifeste o seu poder, que o Senhor, segundo a sua vontade, atenda aos pedidos dos teus filhos. Senhor, há aqui pessoas que estão necessitando ver do Senhor uma manifestação clara, pontual, específica. O Senhor conhece a cada um de nós. E eu quero, neste momento, em nome de Jesus, pedir que o Senhor se manifeste poderosamente na vida dos teus filhos. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos erros que temos cometido. Tudo isso, Senhor, nós oramos e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Uma lembrança a você, ontem, assim como hoje, estamos no canal, no YouTube, canal da Igreja Adventista da Ponte Alta Norte e também no meu canal. Amanhã o culto vai ser presencial, vai ser lá na Igreja da Ponte Alta Norte. Às 20 horas, nós estaremos lá participando do culto de oração, você é nosso convidado. Na quinta-feira e na sexta-feira, nós retornaremos aqui para o canal no YouTube. Estaremos aqui novamente, nesse mesmo formato, nesse mesmo horário, participando destes momentos e crescendo juntos com Cristo Jesus. E no sábado, nós estaremos encerrando, no próximo sábado, dia 18, às 9 horas da manhã, no momento do culto divino, lá na Igreja da Ponte Alta Norte, nós estaremos encerrando esta semana. E no encerramento desta semana, eu quero te dar um presente muito especial, que eu preparei para você e para a tua família. É este livro aqui, Tudo
por amor a ele. Este livro, esta obra literária, é do pastor Josué de Castro. Pastor Josué de Castro, ele é um pastor já jubilado, dedicou 38 anos de vida ao ministério do Senhor. Parte desses 38 anos, o pastor Josué de Castro participou do quarteto Arautos do Rei, cantou lá, que faz parte da Voz da Profecia, e uma parte do seu ministério ele dedicou pregando, ensinando e escrevendo sobre este tema tão importante da vida cristã, que é a mordomia cristã. E ele então preparou esta obra, este livro, Tudo por Amor a Ele, e eu quero te presentear com um exemplar deste livro, tá certo? Você não vai pagar nada. A única coisa que você precisa fazer é estar lá na igreja da Ponte Alta Norte, às 9 horas da manhã, no próximo sábado, e receber da mão da nossa equipe de recepcionistas um exemplar deste livro, tá bom? Espero você lá, mas não deixa de participar aqui cada noite, tanto no YouTube quanto na igreja, para que nós possamos crescer juntos. Muito bem, nós estamos estudando aqui o tema geral, mordomia fiel, vidas que honram a Deus com tudo o que tem. E nós estamos estudando acerca de cada uma dessas vidas que são exemplos. Ontem nós estudamos sobre Abel, lembram? Abel, filho de Adão e Eva, irmão de Caim. Deus chegou para ele, para o seu irmão, e pediu que eles lhes trouxessem uma oferta. Uma oferta. E Abel trouxe do melhor. Trouxe as primícias para o Senhor. E por isso Deus se agradou dele. E nós aprendemos que na mordomia cristã, que é um estilo de vida cristão, nós precisamos nos relacionar com Deus dessa forma. Para Deus tem que ser o primeiro. Para Deus tem que ser o melhor. Eu tenho que oferecer a Deus as primícias de todas as coisas que eu possuo e de todas as coisas que chegam até a mim. Então, desta forma, Deus se agradou. Abel o adorou de uma maneira assertiva, que trouxe contentamento ao coração de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre José do Egito, o mordomo que administrou para Deus. Quero convidar você a pegar a tua Bíblia, que é a palavra de Deus. Se ela não está aí com você, vai lá na estante onde ela está, ou em cima da mesa, ou em cima daquele móvel que você colocou a Bíblia. Vai lá, pega ela, deixa ela pertinho de você, porque nós vamos abri-la, nós vamos ler o que ela nos revela hoje, e é muito importante que você nos acompanhe na leitura dos versos que vamos fazer aqui acerca da vida de José do Egito, para que você possa ir acompanhando as ideias que nós vamos estar trazendo através da mensagem desta noite. Então, vamos ler agora o que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, versos 38 e 39. Veja que testemunho poderoso José dá aqui, e esse testemunho é dado a partir de Faraó. Faraó fala do exemplo de José. Isso é um testemunho poderoso. Eu quero que você preste atenção nesse verso que nós vamos abrir o sermão de hoje. Gênesis 41, versos 38 e 39, diz assim: disse então Faraó aos seus servos. Faraó está falando aos seus servos. Ele faz a seguinte pergunta: acharíamos nós outro homem como este, se referindo a José, em quem haja o Espírito de Deus? E agora Faraó se volta para José e diz assim: disse mais Faraó a José: pois quem Deus te fez saber tudo isto? Não há ninguém tão entendido e tão sábio como tu. Poderoso testemunho. Por que esse testemunho é poderoso? Porque José é um dos mais completos exemplos da mordomia cristã aqui nas Escrituras Sagradas. E uma coisa interessante, se você parar e observar em cada fase da vida de José, na casa de seu pai, quando ele foi vendido como escravo para o Egito, quando ele foi comprado por Potifar, ali na casa de Potifar, depois na prisão, quando ele foi acusado injustamente e preso, e por último no palácio de Faraó. Em cada etapa da sua vida, José administrou fielmente o que estava sob a sua responsabilidade. Isto é um desafio para mim e para você, principalmente no tempo em que nós vivemos, que é um tempo cruel, um tempo de muita injustiça. E não é muito diferente dos dias de José. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós somos, assim como José, vítimas de atitudes injustas.
do sistema que nos envolve neste mundo, de pessoas injustas que promovem sempre a maldade contra nós. E muitas vezes as pessoas nos usam como usaram José. Muitas vezes as pessoas tentam nos oferecer, tentam nos prejudicar, como tentaram prejudicar José, os seus irmãos, por exemplo, e às vezes pessoas bem próximas de nós, pessoas que convivem conosco. Então nós, às vezes passamos pelo mesmo caminho que José passou. Mas nós temos o que aprender aqui. E a primeira lição que talvez eu aprendo aqui com José é que ser fiel, demonstrar fidelidade, isso pode acontecer, isso pode ser aplicado em qualquer situação da vida. Fiel não é só quando as coisas vão bem na nossa vida, quando nós temos dinheiro, quando nós temos um bom emprego, quando nós estamos fartos. Fidelidade não é só nesses momentos. Fidelidade se aplica em qualquer situação e principalmente nas situações mais adversas, assim como José viveu. Por exemplo, vejam quando ele é vendido por seus irmãos, jogado num poço, tirado de lá, vendido como escravo para o Egito. Depois os irmãos levam a notícia para o pai que ele tinha sido morto, mas ele foi vendido como escravo. E ele chega ali no Egito, é oferecido como os demais escravos para alguém comprá-lo e usá-lo de uma maneira autoritária. José poderia ter desanimado, José poderia ter se revoltado, José poderia ter murmurado de Deus, José poderia ter se afastado de Deus, mas ele não fez isso. Sendo vendido como escravo, ele permaneceu fiel, cuidando fielmente de tudo aquilo que Deus estava lhe dando. E o que foi que Deus lhe deu logo de início, quando ele chegou como escravo? O privilégio de ser servo de um homem importante, Potifar. Potifar o levou. E veja que coisa interessante, amigos. Quando José supera toda essa situação difícil, ele chega ali na casa de Potifar, ele faz o melhor para cuidar daquilo que era do seu senhor. O texto de Gênesis, capítulo 39, versos 2 e 4, relata o seguinte: e o Senhor era com José, e ele prosperava. E Potifar achou graça diante de seus olhos, e o colocou como servo. E ele, José, cuidou fielmente de todas as coisas que Potifar lhe colocou nas mãos, porque Potifar o fez mordomo de sua casa. Olha que coisa interessante. José foi feito mordomo. Mordomo é uma palavra-chave que aparece aqui nesse texto para dizer que do mercado de escravos ele foi alçado para ser administrador da casa de um homem importante do Egito. Agora, o mais interessante é que quando essas coisas chegaram às mãos, sob a responsabilidade de José, sabe o que foi que ele fez? Ele cuidou destas coisas com esmero, com dedicação. Ele deu o seu melhor, como se ele estivesse cuidando de algo que pertencesse a ele, algo que ele gostasse porque era dele. Ele fez o melhor. Na verdade, ele sabia que não era dele, ele sabia que era de Deus, que Deus estava colocando aquilo para que ele cuidasse da melhor maneira possível. E ele foi fiel ao administrar todas as coisas de Potifar. Ele foi tão fiel que a coisa mais preciosa que Potifar tinha, que era sua esposa, José não teve a coragem de tocar nela. Isso é fidelidade. Mesmo sendo acusado injustamente, quando aquela mulher o assediou, quando aquela mulher quis se deitar com ele, José disse: não, isso não me pertence. Isso é do meu Senhor e eu tenho que cuidar disso com seriedade, com fidelidade. E ele foi fiel. Por isso Deus o abençoou. Por isso Gênesis, capítulo 39, versos 2, diz que Deus fez com que Josué prosperasse, porque ele foi fiel na casa de Potifar, como mordomo. Está vendo, queridos? Muitas vezes nós pensamos que as pequenas coisas não importam, mas importam. Fidelidade no pequeno, antes das grandes responsabilidades. Aquilo que Jesus falou lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 10, nesse contexto de mordomia cristã, Jesus diz assim: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. José foi fiel no mínimo, por isso ele foi colocado sobre grandes responsabilidades depois, pela sua fidelidade. E nós precisamos entender que a promoção
que José recebeu para se tornar governador do Egito não foi uma promoção que veio de Faraó. Faraó foi um mero instrumento, mas foi uma promoção que veio de Deus, como recompensa da fidelidade que ele manifestou, mesmo quando ninguém estava vendo, mesmo quando aquilo parecia ser insignificante, ele se manteve fiel, porque para José, ser fiel no pouco é ser fiel no muito, como diz Jesus. Como é que você está cuidando das coisas que chegam nas suas mãos? Muitas vezes você é colocado diante de um trabalho, de uma responsabilidade. Não foi o homem que te promoveu, foi o Senhor que está te dando a oportunidade. Você tem procurado fazer o melhor com essas coisas, cuidar dessas coisas. Elas não são suas, mas Deus te confiou. Alguém usado por Deus confiou a você. Devemos seguir o exemplo de José e demonstrar fidelidade. Uma outra coisa importante que eu vejo na vida de José aqui, relacionado a essas fases da vida dele, é quando ele chega na prisão. A gente conhece a história, por causa da sua fidelidade, ele não se deitou com a mulher de Potifar e ela então o acusou e injustamente José foi levado à prisão. E quando ele chegou ali na prisão, aquele foi um momento de provação, de adversidade, como todos nós estamos sujeitos a passar. E a grande provação de José, ela se torna em bênçãos, porque quando ele está ali encarcerado, a sua atitude de mordomo fiel não muda. Pelo contrário, ela se solidifica, ela se firma com muita força. E aqui em Gênesis 39, versos 21 e 22, vamos lá, abre a Bíblia. Procura aí Gênesis 39, versos 21 e 22 e acompanha a leitura. Diz assim: mas o Senhor era com José e lhe estendeu a sua misericórdia. E aí Deus faz o seguinte, olha o que nos mostra o texto. Deus faz com que o carcereiro entregue na mão de José todos os outros presos que estavam ali com ele no cárcere. E diz o texto bíblico que tudo o que ali faziam, ele o fazia, ou seja, ele o servia. Aqui é uma lição preciosa para nós, preciosa. José está sendo administrador daquilo que chegou diante dele. Relacionamentos, influência, talentos, dons, habilidades. Onde é que a gente vê os dons aqui? O dom de interpretação. Ele é fiel nisso, porque ele usa tudo isso para servir o próximo, Ele administra todas essas responsabilidades, mesmo no momento mais difícil, servindo o outro, o semelhante. Sabe, queridos, mordomia dos talentos é algo que nós precisamos exercitar em todas as circunstâncias da nossa vida, porque Deus ele nos capacita de habilidades, de dons, de talentos para serem usados e não enterrados, não guardados. A mordomia dos talentos significa usar as capacidades que Deus nos deu, como a capacidade de interpretar, de aconselhar, de ensinar, de administrar, de demonstrar paciência, misericórdia, em todo lugar e em todo tempo, e com o objetivo de ajudar e servir as pessoas. É isso que nós precisamos aprender com José hoje à noite. E depois nós temos José no palácio. É uma outra etapa da sua vida que nos ensina muito sobre mordomia. Porque aqui nós temos o ponto alto da jornada de José, que é quando Faraó o nomeia como o segundo homem mais importante do Egito, o governador, para que ele administre os recursos de todo o Egito. Por 7 anos de abundância, José recolheu e armazenou os grãos. E por 7 anos de fome, ele distribuiu esses grãos que ele armazenou com sabedoria e com justiça, com equidade. E vejam que Gênesis 41, versos 55 e 57 nos informa. Abre a Bíblia, a palavra de Deus. Acompanha comigo a leitura. Gênesis 41, versos 55 e 57, diz assim: e quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E disse Faraó a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. E todo o mundo vinha a José ao Egito para comprar trigo.
Vejam só, aqui nós vemos o maior princípio de mordomia na vida de José. Ele não administrava todas essas coisas para si. Ele administrava tudo isso para benefício das pessoas, para benefício do semelhante, para benefício dos outros. E aqui eu aprendo, queridos, que o verdadeiro mordomo não acumula para si. O verdadeiro mordomo, ele distribui para abençoar os outros. Deus quer te tornar um grande administrador da causa dele, para que você invista na causa dele, e investindo os seus dons, os seus talentos, os seus recursos, o seu tempo, você ajude outras pessoas que estão perdidas nas trevas, para que elas encontrem a maravilhosa luz como você encontrou, que é Jesus Cristo. Este é o objetivo de Deus, em tornar você e eu mordomos seus. Vejam o que Ellen White fala. Ela diz assim, que os talentos que Deus nos confiou não devem ser enterrados. Cada recurso que Deus nos deu é um meio pelo qual podemos abençoar o mundo ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor. E eu quero terminar hoje a mensagem desta noite falando sobre a mordomia financeira que eu aprendo através do exemplo deste personagem aqui, José do Egito. Porque quando ele estava ali, sendo governador do Egito, ele fez algo que nós precisamos sempre lembrar. Algo que você já sabe, que eu já sei, mas que às vezes na prática nós esquecemos de fazer. José nos ensina que mordomia financeira requer 2 elementos indispensáveis. O primeiro, previdência. O que é previdência? O que é ser preventivo? É você antecipar que antes que a crise chegue, você tenha todas as coisas preparadas para enfrentar esta crise. E muitas vezes nós não somos preventivos. Nós vivemos hoje num mundo onde a economia está abalada. A economia mundial, a economia do nosso país nem se fala, né? Inflação alta. E muitas vezes, nós mesmos sabendo que é importante sermos previdentes, nós não somos. Muitos de nós, às vezes, não fazemos um plano para o futuro, para quando as coisas apertarem, para quando as dificuldades chegarem. A gente é muito do momento. O segundo elemento importante ligado à previdência é o planejamento. Para que você seja previdente, você tem que ser planejado. José, ele era expert nesse assunto. O que foi que ele fez? 7 anos de bonança, ele armazenou. Foi previdente, mas fez um plano de armazenagem, para que nos 7 anos de escassez, ele pudesse enfrentar isso de uma maneira tranquila. Que exemplo nós temos aqui. E eu quero dizer a você que a mordomia cristã não é o que as pessoas que não conhecem os princípios da mordomia cristã falam por aí, e às vezes chegam para nós com conselhos errados, dizendo, você está perdendo seu tempo, dando seu dízimo, dando sua oferta para a igreja. Essas pessoas não sabem de nada. Quando você faz isso, você está considerando Deus o primeiro na tua vida, está considerando o melhor para Deus, considerando as primeiras coisas da tua vida para Deus, mas você também está aprendendo, porque Deus está te ensinando a você ser previdente e ser planejador. Porque, na verdade, você está investindo no reino de Deus. Você está aprendendo a ser organizado, a ter um planejamento financeiro, a ser preventivo com o que vai vir lá na frente. Porque quando nós somos fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, nós conseguimos ser mais equilibrados nas nossas finanças pessoais. Porque esse princípio de reservar aquilo para Deus em primeiro lugar, dar a Ele o direito das primícias, nos leva a ter uma consciência de que os 90% que fica para nós, no caso do dízimo, os 90%, 10% é do Senhor, os 90% de tudo aquilo que chega, eu vou poder distribuir isso de uma forma mais correta, de uma forma mais equilibrada, porque o próprio Deus vai me dar essa consciência, o próprio Deus vai me ajudar a fazer isso. Mas quando eu não sou fiel a Deus, com os 10% que pertence a Ele, quando eu não sou fiel a Deus, com a minha oferta de sacrifício, com o meu pacto, então a minha vida financeira, ela pode ser desregrada e ela vai se tornar um saquetel furado. Um saquetel furado, onde tudo que entra, sai, evapora e a gente não sabe para onde foi. Então, nós precisamos aprender com a mordomia financeira à luz de José, porque a vida dele nos ensina
que mordomia financeira implica em previdência e em planejamento. E o cristão fiel, ele deve andar por este caminho. Ele deve honrar a Deus, primeiro, com as primícias, com os dízimos, com as ofertas. Ele deve viver abaixo de seus meios. Ele deve planejar para o futuro, ser previdente. E ele deve usar o que tem para abençoar as outras pessoas, para investir na causa de Deus, para que ela possa alcançar e abençoar outras pessoas. Eu termino dizendo a você que você não precisa ser segundo do faraó, o segundo homem mais importante de faraó para ser um mordomo fiel. Você não precisa disso. Você precisa ser fiel onde Deus te colocou, aí onde você está trabalhando. Na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. Ser fiel onde Deus te colocou. José nunca soube, quando estava na prisão, que um dia iria administrar o mundo. Ele nunca soube. Ele simplesmente foi fiel no que tinha, naquele momento. Porque para ele o que importava era ser fiel em qualquer circunstância. E Deus cuidou do resto. E Deus cuidou do resto. E Deus vai cuidar do resto na tua vida, se você fizer como fez José, ser fiel. Quero te perguntar hoje, está você disposto a dizer a Deus hoje, Senhor, eu não só quero te dar as primícias, eu não só quero dar o melhor para o Senhor, mas eu quero ser fiel em qualquer situação. Mesmo nessa situação difícil que eu estou passando agora, eu quero ser fiel ao Senhor. Então feche os teus olhos e nós vamos orar agora. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos deu nesta noite. Pelo exemplo deste grande homem que nos ensina que é muito importante sermos fiéis ao Senhor em qualquer situação da nossa vida, porque o Senhor jamais falha conosco. Que o Senhor nos ajude, mesmo que estejamos passando por adversidades, mesmo que estejamos enfrentando problemas que não estamos vislumbrando soluções para eles, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis com tudo aquilo que chegar a nós como responsabilidade. Que esses irmãos possam provar ao Senhor, provar que tuas bênçãos se cumprirão ao serem fiéis a ti em todos os aspectos da mordomia cristã na nossa vida. Se temos falhado com o Senhor, te pedimos perdão, porque somos humanos, às vezes nós nos desesperamos, às vezes nós não temos a resiliência de José, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus que nesta noite está disposto a apagar, a lançar nas profundezas do oceano todos os nossos erros, desde que haja arrependimento em nosso coração e nos dá uma oportunidade de viver esses princípios da mordomia cristã como José viveu. E vermos o Senhor nos abençoar grandemente, cumprindo a sua promessa. Obrigado, Senhor. Nos dê uma noite de descanso. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E amanhã nós teremos um encontro lá na igreja. Eu espero você lá. Que Deus te abençoe. Até amanhã.